Fala galera, começando mais um episódio aí do Uva Bolados, aí sempre lembrando que estamos em parceria com a Rádio Uva e também com a Sintonia Esportiva, então já segue os dois perfis, já curte o vídeo e também compartilha aí para quem você sabe que gosta de futebol e quer acompanhar o resumão do futebol carioca, dando início aqui ao talvez jogo do fim de semana que foi o clássico, né? O clássico carioca. Primeiro jogo. Eu esqueci o nome do clássico, é o vovô? Clássico vovô. É o vovô, grande clássico mais vovô. antigo do Rio de Janeiro. Fluminense perdeu mais uma vez, né? Que isso. Tá aí, né? Tá aí. Perdeu, jogando mal, não jogou. Parece que o Fluminense se recusa a jogar no Newton Santos. É bizarro. Tem uma estatística de que o Fluminense, desde que colocou o gramado sintético lá, o Fluminense ganhou um total de 0 jogos lá. Mesmo, 0% de aproveitamento. Mas jogou contra outros times lá? Chegou a jogar ou só contra o Botafogo? Com o gramado sintético, acho que Botafogo e Vasco também perdeu em 2023, se não me engano. Top. Devastação, né? E aí... Caiu no tapetinho e já era pro Já era, completamente. Mas no do Allianz Parque deu bom recentemente. Deu bom, mas a estatística é ruim também, porque o Fluminense nunca tinha ganhado lá. Então o Fluminense Futebol Clube é da grama natural, né? Pois é. O tapetinho aqui, muito Não bem dito. fechamos Se jogar com em cima tapetinho. dessa mesa aqui, o Flusão... Perde, o Flusão perde pro microfone. Se botar nós quatro aqui do Bolado contra o Fluminense 1 a 0 nesse gol do tapete, microfone de esquece. cabeça. Perfeito. Foda. Mas aí, então, é aquele clima, né? Devastação, epopeia temporariamente Cancelada, por enquanto, mas ela volta. Cara, e o Assim, Fluminense não tá mal na tabela. não Quinto tá lugar. mal, início do campeonato, quinto lugar ali. Tá 4 tranquilo, pontos atrás do confortável. Não é o fim do mundo, né? É só manter isso É aí. porque esse início é uma proximidade, assim, que você pensa, pô, tá ali. Quem tá lá embaixo tá 10 pontos do líder. Então, tipo assim, agora é muito difícil de ter um parâmetro de onde cada um vai se Exatamente. posicionar, né? A gente... Se manter essa... ganha um joguinho, empata outro, ganha um, empata outro, vai sempre brigar ali pelo G6. Pô, mas um G5 pro G4, Fluminense é bom. talvez. Então, é isso. Tem que ser sincero, pô. Tem que ficar confortável na tabela. O segredo é esse. Se você ficar ali na segunda metade, em 14º, Não, aí flertando aí já ali é- com já é o complicado. 16º. Cara, o bom do Campeonato Brasileiro é, tipo assim, o Campeonato Brasileiro, querendo ou não, a gente tá falando de um dos campeonatos mais disputados. Então, assim, não dá pra todo mundo ganhar. Só tem, logicamente, só tem um campeão. Não tem como todos os times que são bons ganharem. Então, assim, a gente vai ter aí, como disputa direta, vai ter Flamengo, vai ter Palmeiras, Botafogo, se melhorar, enfim. Vai ter vários times aí brigando. O Fluminense também pode ser que apareça. E outros times aí também. Só que a galera tem que entender também que certas posições confortáveis é válido também. Porque muito válido. a torcida acha que todo time tem que entrar. Lógico, todo mundo joga pra ser campeão. Mas não dá pra ser campeão toda hora. Por exemplo, o Corinthians, sei lá, não dando exemplo do que acabou de acontecer com o Ramon. Se o Corinthians pega terceiro colocado, aí vai ter gente falando, não quero, queria que fosse campeão. Terceira colocação pro Corinthians é uma boa colocação. pô, é G4 muito pro bom. Fluminense depois de ter brigado pra não cair, é muito bom. É absurdo. E assim, pra você brigar pelo Campeonato Brasileiro, não dá pra ser um elenco qualquer. Você tem que ter uma preparação muito boa, um material humano muito bom. Pelo menos aí, sei lá, uns 2 times pra você conciliar entre o brasileiro em si e as Copas. A questão física é muito importante. Né? O Exatamente, Brasileirão é muito exatamente. pegado. E é complicado essas coisas também, porque eu acho, obviamente aqui não é o melhor futebol do mundo, mas eu acredito que é onde o futebol tem mais a paixão do torcedor pro clube. Então você pode ter um time que, obviamente, não vai ser campeão nunca, não tem condições financeiras, de time, material humano, futebolisticamente, treinador, mas você vai pro estádio acreditando que esse time vai ser campeão alguma hora. Exatamente. Isso não vai acontecer. Então, tipo, é difícil também ter esse parâmetro pra dosar a parte emocional da parte racional. Tito quase soltou aquele meme lá do... pra esse jogador falta um pouco de passe, de chute, de... De tudo. De finalização, Fora de isso, passe. fora Fora isso, isso, fisicamente ele é abaixo também. Pô, esse áudio é sensacional. Mas é isso, a gente tem que lembrar aqui, pegando um próprio exemplo do Flamengo, 2017, ia pro Maracanã achando que o Flamengo ia ser campeão da Libertadores. Hoje você vê aquele elenco com Rafael Vaz na zaga, dupla de zaga, Rafael Vaz e Hever. Lateral, Pará, a outra opção, Rodinei. Do outro lado, Trauco, a outra opção era o René. Olha aí. Todo respeito aí o René, tricolor aí. Já foi eleito melhor jogador do Campeonato Brasileiro aí também. Melhor jogador do Campeonato Brasileiro não, melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro. Olha só. E assim, Olha só. a gente tem grandes nomes aí. O Matheus Sávio tava naquele time que virou um grande vilão aí do time. Então, assim, são nomes que hoje são folclores, né? E a gente na época tratava como se fosse uma grande realidade de título. Assim como outros times aí do Vasco, Se do um Fluminense, G4 pro do Vasco, Botafogo né? também.
O G4 pro Vasco esse ano é quase Champions League, né? Porque comparado aos últimos anos, tá complicado. Pô, um outro que eu ia citar aqui, o Botafogo, que a gente não tem um representante na mesa, mas, pô, aquele Botafogo 2017, que chegou nas quartas de final Grêmio, da... né? Final, Foi caiu levar Grêmio. pra... Imagina se aquele time ganha Libertadores com Roger no ataque, Rodrigo Pimpão. Aquele time era um folclore absurdo, pô. Aquele time do Botafogo era folclórico, pô. Foi já um Não, feito histórico. sim, o Rodrigo Pimpão se tornando o maior artilheiro de competições internacionais pelo Botafogo, ultrapassando o Garrincha. Aí tem aquela estatística lá, Rodrigo Pimpão tantos gols, Garrincha tantos gols. Pô, isso é inacreditável. Só o tempo Aí de virou tirar que é o Júnior Santos, né, com aqueles Olha 800 gols que ele fez na pré. Perfeito. Mas agora vamos passar no Campeonato Brasileiro, veio Flamengo. o show, né? Porrada nele. Show do Belo, Pô, show em campo, show do é Belo, de todo show do mundo. Felipe, show show do Arrascaeta, show do Pedro. Que time, Cebolinha. do caralho. É, com todo Ficou. respeito. Ele se animou, foi. Emocionante, perdão aí, Não, mas... tá emocionado, assim. Eu acho que pra um 4x0 aí a gente pode dar certos direitos aí de se emocionar. E estamos falando do Flamengo, que tem atualmente o líder de assistências, Perfeito, o líder em gols, famoso artilheiro, perfeito. e o vice-artilheiro também, empatado com outros jogadores, né? É justo dizer. O Arrascaeta aí com 3 assistências, empatado com o Alan Patrick, que inacreditavelmente deu as 3 assistências no mesmo jogo. Olha aí. As 3 da mesma forma, de escanteio. 2 pro mesmo jogador, mas aí tá o Arrascaeta com suas 3 assistências. O Pedro com 4 gols em 3 jogos no Campeonato Brasileiro. Queixada voltou querendo muito. E o camisa Tá 10 brincando. da Gávea, que pelo jeito não tá pesando tanto a 10 pra ele. É diferente de outras O Diogo, situações que né? já deram ruim. Pro Olha aí. Arrascaeta tá parecendo Segura tranquilo. essa indireta aí, Não. Gabriel. Que isso. Eu não acho que pesou a 10 pra ele. Eu acho que foram situações à parte, entendeu? Futebolisticamente Pesou. falando. Pesou, não. Pesou, né? Dito Ele- isso, Mas pesou. voltando ao jogo, né? A gente Porra. deu uma Toma aqui. desviada aqui. Um belo jogo. Belo, pra fazer uma analogia com o cantor Belo, ou saiu sem querer? Não pensei nisso, mas pode ser também. Tranquilo. Um belo jogo com a participação do Belo antes do jogo. Quer dar uma palhinha aí? Não, fico confortável aqui sem cantar. Nada. O Flamengo jogou bem demais, primeiro tempo amassando, chegando com pressão sempre nos primeiros 15 minutos, conseguiu abrir o placar. Aí o nosso monstro, nosso queridíssimo Hugo Neneca, entregou-lhe um golzinho para o Pedro. Naquele terceirinho gol ali foi. Sou fã presente, dele né? por isso. Pô, ele já fez coisas contra a gente nesse sentido, né? Ele tinha que dar o reembolso no momento, né? E aí, segundo Ele tempo, entregou uma Copa do administrou, Brasil, né? Diga-se de passagem aqui, Aí. levemente falando aqui. Pô, aquele gol que ele deu pro Brenner no último lance do jogo contra o São Paulo no Maracanã. Pô, ele decidiu driblar o atacante do São Paulo num dos últimos lances. Então, em algum momento ele tinha que dar o reembolsozinho e veio no jogo do Brasileirão. Num terceiro gol, talvez não fosse tão útil assim. Mas assim, o que eu fiquei revoltado com ele é pra ele ter escolhido fazer uma baita defesa naquele lance assustador do Pedro. Bizarro. Imagino que todo mundo aqui tenha visto, Sim, né? sim. Ele canetou o André Ramalho, tirou o André Ramalho pra... Acho que foi a primeira partida do Corinthians, assim, após a demissão do Ramon, né? Sim, Tinha já com o Dorival lá. lá no Maracanã assistindo e viu que vai ter Será que ele trabalho, né? será que bateu uma saudadezinha no peito do Ele Dorival? tava na beira do campo, não, né? Não, ele tava nos camarotes. na cabine. É. Na cabine. O flamenguista acompanhando Dorival, né? Flamenguista Aquela Dorival. bomba que ele vai assumir, com todo respeito ao Corinthians. É impressionante, cara. Eu tenho a sensação de que sempre que um técnico... Tudo bem que quando um técnico tá chegando, quer dizer que o time, de alguma forma, tá na merda. Mas sempre que vai um técnico observar o time, aparentemente dá essa impressão que sempre dá merda pro time. É. O treinador tá lá e sempre sai aquele meme, ó, ele vendo a bomba que ele vai assumir, como o próprio Tem um título meme diz. muito bom do Honda. Quando ele chega no Botafogo. 2018. Não, ele chegou em 2020, eu acho. 2020, é. Aí é um Fluminense Botafogo, o Fluminense empurra 3x0 no Botafogo e tem uma fotinha dele assustado. Sempre que tem, cara, quando o treinador ele chega, tem essas imagens assim da primeira. O Thiago Silva, acho que chegou. Pô, o Thiago Silva chegou num momento. Mas o Fluminense ganhou. Chegou a ganhar? Foi um Mas era o Fluminense Thiago e Silva Palmeiras. ganhando. Não, é né? porque ele Ele teve tava- um período ele de tava no adaptação. Maracanã. O Thiago Silva, até ele começar a jogar, ele demorou. Tipo, teve a apresentação dele e só foi jogar tipo um mês depois. Exatamente. Então ele acompanhou vários jogos. E foi aquela época que o Fluminense o tava Fluminense assim, Tava na merda. no desespero do Campeonato Mas o jogo que Brasileiro. ele assistiu no Maracanã, o Fluminense ganhou. Deu bom. Inclusive o Fluminense, a gente falou do show do Belo aí, o Fluminense que apresentou ele com o show do Sorriso Maroto. Foi. Sorriso Maroto, 60 mil pessoas no Maracanã. Bom show. Foi Uma boa legal. apresentação. Você tava lá, né, Zezão? Você não perde uma, né? Não perco. Inclusive, tava lá agora também. Ou tava ontem lá? No Newton. Não, ontem não. Ontem não tava, né? No Ontem. Newton você tava. Newton eu tava. No Newton você tava. Sigo sem vitórias no Newton Santos. Mas eu vou buscar. Procura. Uma hora, velho. Eu confio. É, que eu acho que eu tenho 2 jogos do Flamengo no Newton Santos que eu fui ver. Flamengo e Corinthians em 2011, despedida do Pet. E um Flamengo e Grêmio
Lei do ex do Ronaldinho Gaúcho. Olha Tá aí. E eu não vi o gol, porque ele driblou o goleiro, eu era baixo, a torcida levantou. Dribla até o igual. Ele driblou o goleiro, a torcida Driblou até o levantou e eu não vi absolutamente nada. Mas Foi gol, pai, foi gol! Não, tipo, é legal que eu perguntei realmente se foi gol. Com o estádio inteiro gritando, pulando e eu. Foi gol? Foi gol. E eu não vi, mas tá aí, né? Vi um gol do Ronaldinho. Fun Vi fact. um gol do Ronaldinho no. Você tava presente no gol do Ronaldinho. Estava presente. Numa lei do ex do Ronaldinho, Perfeito. né? Primeiro jogo dele contra o Grêmio. E tá aí, marcado na minha história, né? Só na minha. Especificamente. Dá pra na contar minha. pros seus filhos. Acho que não. Tem outras histórias melhores Entendi. relacionadas ao futebol pra isso. Mas pra esse jogo aí não tem muito o que dizer, né? Flamengo doutrinando. Show. 15 gols em 6 jogos no Brasileirão. Saldo de 13. Siga é o líder. Tem que seguir o líder. Não tem muito Isso jeito. tem que ser dito. Vocês não vão falar isso por motivos óbvios. Ah, E agora a gente tem no final do final de semana, Vascão jogando contra o Cruzeiro e a queda, né? o famoso ressuscita morto, né? Não a queda do Porque Vasco, tá? A queda do Cari. Ressuscitamos mais um morto. Cruzeiro vindo mal no campeonato, né? A torcida pedindo a cabeça do Leonardo Jardim. O Cássio se inspirou naquele dia, virou o Cássio do Corinthians de 2012, né? Impressionante. O cara pegou tudo. Pegou tudo, assim. Até pensamento. Até pensamento. Pegou o Wi-Fi, pegou justamente tudo, né? E tava sendo muito cobrado. Não, pela exatamente. torcida. Depois de ter último vindo uma jogo? falha grotesca lá pela Sula e contra o Vasco ele decidiu fechar o gol. Voltou, né? É. E ele já voltou. tem um históricozinho com o Vasco, né? Sim, Um histórico muito marcante, inclusive. não queria comentar, mas obrigado, Igor. Estamos aqui pra isso, pra informar. Primeiro tempo do Vasco foi mais dominante, assim, o Vasco criou as melhores chances. Segundo tempo o time morreu. O Cruzeiro achou o gol com o Wanderson, se eu não me engano. Bom, pós-jogo... Christian, acho. Foi isso, foi Christian. o gol do Christian. Pós-jogo, coletiva do Pedrinho, ele finalmente, por total de uma surpresa de 0 pessoas, o cara ele foi demitido. Saiu correndo É. do jogo esse? Não, dessa vez não, né? Ah, Mas- Acho que é uma parada mais de São Januário, É. dele sair correndo. Então teve demissão do senhor Mas não foi agora ele que decidiu ex-técnico. pra ser demitido depois, fora de São Cara, Januário. sinceramente, eu acho que ele ganhou uma sobrevida contra o Flamengo. Ele foi Se o Vasco tivesse perdido pro Flamengo, ele já tinha sido demitido. Cara, Mas se foi o Vasco fator, tivesse dado ficou uma ali. porrada pro Flamengo, acho que sim. Cara, Porque também é isso aí. muito injusto você demitir um cara num confronto que, tipo assim, todos os outros técnicos não conseguiram vencer. É. Mas Pois o é. problema é que o time já jogava mal antes mesmo do clássico. O único Então, jogo que ele o tava Vasco pesando. jogou realmente, assim, de uma forma aceitável foi o clássico. E o finalzinho já tava respirando por aparelho já, mas assim, conseguiu dar aquela segurada, jogou muito bem o primeiro tempo nos parâmetros que o Vasco pode apresentar, né, com as limitações Sim. tanto do plantel e também do treinador. Mas assim, foi um jogo bom, que realmente deu uma respirada pra ele. E agora tá aí, né? O Vasco pensando em Fernando Diniz. Já se falaram de Fernando Diniz, que é o mais forte, né? Que o Pedrinho é muito fã o dele. Pedrinho gosta e o Diniz já falou uma vez que ele quer voltar a assumir pro Vasco. Olha Tá aí, né? Já se falaram de Jorginho, que também que já jogou e já treinou. E O a última... Jorginho, Jorginho. campeão do mundo? Não, já jogou no Vasco também, pô. Já treinou o Vasco Jorginho, cara. 2019. Ah, lembrei. 2019, por aí. Lembrei. E a última informação que eu vi foi, se Diniz não der certo, a alternativa B é o Ancelotti. Pesolano. Oh, É o Pesolano. Já treinou o Cruzeiro, tava lá no Real Valladolid. Tá aí. E é mais uma alternativa do Vasco. Deve estar muito atento ao futebol Além brasileiro, disso com certeza. também, o Vasco, essa semana, o New Old Boys entrou na justiça contra o Vasco, porque o Vasco não pagou a parcela dos Forza. Tá aí. Caralho. E, né, o pós-campo tá Só notícia caótico. Cara, boa. tu Se não tomar, gravado tá ruim, tu tomar uma chamada por causa do Do News Old ex-Forza. Boys, Não, do exatamente. ex-Forza. Tipo assim, não é tu tomar uma chamada porque tu não conseguiu pagar uma coisa do Verrete. É por causa do News ex-Forza. Old Boys. Exatamente. Se o futebol tá ruim, o fora dos gramados tá pior, né? Mas Então, isso aí diz muito também, né? O que o futebol em campo apresenta, às vezes, Sim. reflete muito o que tá muito acontecendo. resultado do uma extracampo, curiosidade. realmente. O jogo foi dia 27, né? A derrota contra o Cruzeiro. O Carille foi demitido dia 27. No ano passado, o Ramon estava sendo demitido também do Vasco. Então, ele basicamente vive nesse loop de, sabe, o Carille já foi o terceiro treinador nessa gestão do Pedrinho, né? Viu antes o Álvaro Pacheco e o Renato Paiva. Ele pegou no finalzinho. 3 treinadores, 3 demissões e, né, diz muito sobre o que está sendo essa gestão e o que é o Vasco nesses últimos anos, né? Esse Paiva. looping de Renato Paiva.
Eu não sei porque eu pensei que o nome do Renato Paiva era o treinador do Botafogo, veio na minha cabeça agora. Não, Renato não, Rafael Paiva. Ah, tá. Rafael Paiva. Renato Paiva não é do Botafogo? Sim, sim. Tá, eu não tô... Rafael Paiva e, cara, diz muito sobre esse loop que o Vasco vive nesses últimos anos, essa bagunça, né? E é isso aí, cara. O mais forte, pelo visto, é o Mas Diniz. tá uma bagunça há é quanto isso. tempo aí? Ah, Acho que eu nasci. Mais de acho 20 que anos. Desde 2000 aí, mais Mais de ou menos. 20 anos. Ah, tá bom, hein? Acho que... É, Uma Desde hora que, arruma. desde que o Eurico Miranda saiu da segunda gestão não, que ele voltou pra outra gestão do Respeito, voltou e tal, mas desde a primeira, acho, gestão de presidente dele aí começou. Eu vi até uma reportagenzinha hoje, complicado. passou, mas assim, É porque vamos ver, né? na época do auge ali do Eurico Miranda, o Vasco também tinha esses problemas, mas só que tava ganhando título, então Sim. geral tava ganhando pegava. dinheiro. É, então, Exatamente. o problema político ali dentro, alguns problemas assim, sempre existiu, mas assim, Só que ganhando título... o time Exatamente. era muito bom. Hoje em dia tem problema e o time é Um muito time ruim. questionável. Cara, Eu agora falei muito ruim, vamos desculpa. ver essa novela Ele aí. falou que- questionável. Eu fui muito ruim, ele Você questionável. foi, questionável. Amanhã é estreia da Copa do Brasil contra o Operário lá. Difícil, Cara, vamos hein? ver. Vamos ver. Jogo complicado. Amanhã o Felipe vai assumir o time. E se realmente fechar com o Diniz, ele vai assumir já contra o Palmeiras. Aí, Então vai ser é só Joguinho bom, né? aquilo lá. complicado. Joguinho vai ser bom, lá. né? Palmeiras porrada lá. mesmo. Joguinho bom pra começar, pra vamos- começar a trabalhar, conhecer é, bem o time, já exatamente. toma. Troca Já de passe no gramado implementar né, sintético. o seu dinizismo ali no elenco. E vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias, né? cara? O Diniz, que inclusive esteve à frente do Fluminense em muitas das partidas que eles perderam no Allianz Parque, inclusive. Sim, cerca de, talvez, 3 ou 4. por aí. Tá aí. 2022 a gente empatou lá. O retrospecto com certeza não é tão bom. não é 2022, inclusive, estava lá. A gente empatou em 2 Gol de Germancano e Dudu. 1 a 1. 1 Gol de Germancano e Dudu. Tava lá Sim. conhecendo o Allianz Parque. Tava no Inclusive, jogo? eu acho que foi... Tava. Se eu não me engano, posso estar falando de merda, mas eu acho que foi a estreia... Não, viajei. Eu sei que foi o jogo do Diniz, porque eu fui pra São Paulo ver o show do Metallica no Morumbi e tinha um joguinho lá. Eu falei, vou conhecer o estádio, né? Mas aí tu foi em qual torcida? Igão Rock Foi and na Roll. do... Porra. Eu vou no Allianz Parque pra pegar um jogo do time rival do meu time na visitante? Óbvio que não, né? Não. Fui na do Palmeiras, né? Perfeito. Que também Perfeito. é basicamente tá, rival, tá, mas... tá. Ah, eu ia ficar o quê? Do lado do... Ah, você vai ficar do da lado bandeirinha. fora. Não, Botar lá uma camisa fora. de árbitro, ficar ali no meio. Fora Pô, do inacreditável. estádio. Mas aí, comprei a falsificada lá pra passar paisano e... É isso. Tu vestiu a blusa do Palmeiras? Vesti, mas não fiquei com ela durante o jogo, não. Vergonhoso! Vocês estão Já parecendo gravei esse vídeo com a do vídeo. Santos, gente. Pelo amor de Não, Deus. esse Santos Que não isso. tem. Todo Santos mundo é tem Repelé, É. Vou soltar Chorão, Mano um Brown. clichê, o que importa nesse aqui não, que tá aqui, ó. Dentro do coração. Ah, O Mengão tá lá. Ele O tava, Mengão tá lá. tava aqui tá com aqui, ó. Sócrates aqui. É o Puyol, é o Puyol. Tava com Amor Sócrates. ao clube e É. não tem essa parada aí de clubismo, não. Menos com os outros 3 do Rio. Mas aí, a verdade é essa. Então, foi um bom jogo. Foi maneirinho. Foi um bom jogo. O Não, Fluminense jogou bem. Não torci pra ninguém. Era pra ter Empate. ganhado, inclusive, mas... É, o Fluminense jogou melhor esse jogo aí. Sim, era pra ter ganhado. E a gente comentando aí um jogo de 2022, mas Perfeitamente. é isso aí. Eu lembro perfeitamente porque foi gol do Germancano. Foi um E eu bom- fiquei revoltado porque Assistência do Caio Paulista. o Flamengo já tinha acabado de tomar taca no Carioca com um gol de Germancano. Aí eu fui pra São Paulo pra ver gol do Germancano. Fiquei Perfeitamente. extremamente revoltado. Dudu também, que não é um grande ídolo assim da torcida do Flamengo, né? Esse jogo foi no início do ano? Cara, foi abril. É, então, se eu não me engano... Foi acho maio, que na verdade, a foi informação maio. que eu ia trazer, eu acho que foi mais ou menos ali a estreia do Diniz. Foi um Foi um dos dos primeiros primeiros jogos, jogos. foi. Caramba. Isso é fato mesmo. Porque o Abel Braga ganhou o Carioca, se demite, e aí veio o Diniz. Perfeitamente. E agora, Copa do Copa do Brasil só. Brasil. Mas antes da Copa do Brasil, pra gente dar um gapzinho e falar de outra coisa no meio, como só tem um jogo de Copa do Brasil, que os outros 3 vão jogar amanhã, e hoje eu acho que o Vasco... Não, o Vasco é Botafogo amanhã. joga hoje contra o Capital, Flamengo e Vasco jogam amanhã. Só, É. só mais, antes de você falar. Você é trabalhador, né, que amanhã deve estar em casa, né, dia do trabalhador e tal. Você vai ter o prazer de acompanhar Vasco e Operário 4 horas da tarde. Olha só aqui. 4 horas. 4 horas da Pô, tarde. jogaço. Olha só. Quinta-feira. Jogaço. Que horário bom. Jogaço. Você aí vai estar em casa, Eu, né? com certeza, vou estar lá Não, acompanhando, né? Eu com vou ligar minha certeza, televisão. eu vou- Após Tem que almoço, assistir, né, mas- friozinho desse no Rio de Janeiro. Melhor que Netflix. Perfeitamente. feito, É, tarde. melhor que stream aí, melhor que qualquer outro HBO, Netflix, é muito melhor, pô. Ver um Vascão e Operário aí. Vai ser um jogão, né? Não, com certeza. Jogaço de bola. Nossa, é tipo ver Arsenal Vasco e PSG sem, na Champions. Vasco sem treinador.
É uma boa. E o Operário. E o Operário Operário, do Paraná, que tá na Série B, inclusive. O Operário, eu vi que pegou um jogador que era do Fluminense, Marcos Vitor, se eu não me engano, que tava no Boa Vista. Que jogou no Fluminense em 2019, Se 2020. tá pensando muito, é porque Isso, não... Marcos Paulo. O Marcos Paulo da mesma época do JP? Sim, O grande 32 Marcos Paulo? tá lá no mesmo. Operário. Fez Grande. gol no Palmeiras, 2019. Moleque, aquela época dele do JP e do Marcos Paulo era absurdo. Era uma dupla absurda. Era o 32 e o 23. Era exatamente. a grande Perfeitamente. dupla. Eu achava que o JP era o novo fenômeno ali. Pô, O tá jogando hat-trick bem, no pô. Atlético Nacional foi Aquele sensacional. golzinho no Fla-Flu. Golzinho no Fla-Flu. Gol de Bicicleta vôlei no também. Bicicleta contra o Cruzeiro? Cruzeiro, né? Contra o Cruzeiro, Cruzeiro. Copa do Brasil. Absurdo. E, então, só aproveitando esse tempo, a gente tem que falar também de duas pautas que surgiram da nossa seleção brasileira. Sou Primeiro, contra a blusa vermelha. Também a sou. camisa também. vermelha. A camisa vermelha e Carlo Ancelotti, que Babou, ia vir, né? mas já não veio. Não vem mais. Eu tomei um calote do De novo. Ancelotti. De novo. Um calote do Ancelotti. Ah, já tava errado em chamar de novo, né? Com todo respeito, já tinha que ter outra A opção. verdade é que a gente tá nessa... A gente tá sendo viúva de uma pessoa que a gente nunca nem foi casado, né? Exatamente. Caraca, Perfeitamente. moleque. Igão, Que bela analogia. Sim, a gente nunca nem teve um relacionamento com o cara e estamos na É, viuvez, sofrendo, né? que loucura é essa? Sofrendo por um amor que nunca foi correspondido. Doideira, Né? velho. Mas sabe o que vai nos curar? Jesus. Gostaram Vamos dessa? mudar o... Pô, inacreditável isso aqui, né? Mas assim... É, mas aí provavelmente quem vai vir é Jorge Jesus, na verdade é essa. Ele me olhou com a maior animação do planeta Terra. Jesus. Sabe quem vai nos curar? Ele mesmo. O JJ. O Jesus Cristo. Jesus Cristo. É É, isso mas aí. é isso. E temos a blusa vermelha, né? Alguém aqui é a favor? Ninguém é a favor, né? Nossa, não. Não, tipo assim, foi o que eu falei até num vídeo que eu postei. Eu acho que a camisa pode até vir bonita. Não, mas deve vir, mas Pode nada a ver. até vir bonita, mas vai ser completamente estranho, sei lá, um jogo aleatório. Foi até que eu pensei, falei, cai num sorteio aí. Brasil e Austrália. A Austrália joga de amarelo, Brasil de vermelho. Pô, vai ser estranho pra cacete. Parece que eu vou estar vendo um Brasil e Coreia. Exatamente. Brasil e Espanha. Mas, cara, Brasil, assim, Porra. se o Brasil solta E o essa camisa Brasil vermelha... não é o Brasil, o Brasil é a Austrália. Exatamente. Exatamente. Aí tu torce. Tá torcendo errado. Tá torcendo Ué. pra- Sai um gol do Cahill com 50 anos de idade, Porra. aí tu jogando a sua 30ª Copa do Mundo, todo mundo comemorando na sala, o time amarelo e verde lá comemorando, Ué. corta a cara do Vinícius Júnior com cara assim, ué, Ué. Ué. camisa vermelha, Gol deles. gol dos caras, né? Cara, Esquece. eu acho Tem jeito. que se essa camisa vermelha vem como uma terceira opção, realmente eu acho que não teria É como esse camisa de protesto goleiro, todo. pô. Camisa de goleiro É, já camisa teve. de goleiro sim, de É, fato. camisa de Mas, goleiro pô, dá pra fazer. a proposta, no caso, era vocês excluírem a camisa azul e botar vermelho. Não tem como, gente. Então, eu acho que é Camisa isso que vai vermelha acontecer. você remete a Camisa 94, azul. você remete a Romário. Ah, azul. Porra, então, exatamente. Então, Mas tipo assim, tem como, A cara. parada é que o uniforme do Brasil, ele tem que... Eu acho que essa parada de ter que ser a cor da bandeira, eu não acho que seja tão necessário. Só que a identidade visual do Brasil já é construída com as cores da bandeira. Exatamente. O primeiro uniforme básico do Brasil, Copa do Mundo, era branco e azul. Depois Olha aí. passou a ser amarelo e verde. Aí o secundário passou a ser azul e branco. E ficou sendo assim. A gente teve o branco e azul de novo sendo homenageado na Copa América de Sim, 2019, foi se eu não me 19. engano. Que foi o que o Cebolinha jogou pra cacete. Eu lembro do uniforme, inclusive, que sempre que eu lembro dele usando o Bonita uniforme. camisa. É uma camisa maneira. bola, né? É homenagem à década de 50, se eu não me engano. Acho que é da Copa do Brasil, inclusive. Não vou ter essa informação completa, mas é uma camisa comemorativa. Dá pra usar porque são as cores que já foram usadas. Agora, o vermelho foi usado em 2 ocasiões em toda a história e pré-Copa do Mundo, pré-período de Copa do Mundo. Olha aí. Então, assim, foi usada na década de 30 e na década dos anos 1910. Não tem identidade visual. Sim, exatamente. Pode até achar um motivo aí pra botar vermelho, falar que é pra homenagear o pau-brasil. Eu vi gente falando que seria por causa do apelido Brasa do Brasil. Sim, são tudo especulações, né? Além da galera que fala da questão política também, que estão querendo vender camisa vermelha por causa das Mas eleições. ué, Enfim, Isso aí eu cheguei isso aí- também. Mas é melhor se abster de certos comentários sobre isso aqui num programa esportivo. Mas falando disso, cara, eu acho que a camisa pode vir bonita, mas não combina com o Brasil. sim. Não fala. Você vai ver a camisa e não vai falar, pô, seleção brasileira, pô, Copa do Mundo tem que ser ou amarelo, tem que ser amarelinha ou azul, ou um branco aí pra homenagear. Que nunca nos trouxe muita sorte em Copa do Mundo, mas pelo menos pra fazer uma homenagem. E o Ancelotti, né? Tomamos calote realmente. Opção de cara. treinador a gente tá complicado aí realmente pra seleção brasileira. Vai ter que ser um desses nomes ou do Brasil ou
esperar o Jorge Jesus. Porque o Jorge Jesus, ele A é dois verdade é papos, que o né? momento pede Guto Ferreira na seleção. Pô, eu sou muito fã de um técnico também, aleatório viu? na seleção, irmão. Exatamente. Eu queria muito um cara... Falei esses dias aí... Henderson Botar o Moreira. Lisca lá de maluco. O não momento faz, pede, pô, o velho. momento pede. Eu apoio. Alberto Valentim. Seleção brasileira aí. Tá aí. Tá aí também um bom nome. Eu ia falar isso por causa da... Teve aquela confusão do Alberto Valentim. Não Ele já fala negou isso. Mas não fala vocês isso. já entenderam o que eu quis dizer do Alberto É. Valentim como presidente da CBF. É. Perfeito. Então, assim, é isso aí que eu Um quis dizer. casamento. Calma aí, não. Não precisa aprofundar mais o assunto, não. Desculpa. Mas vamos... Desculpa, Edinaldo. Agora voltando pro assunto Fluminense. Fluminense e o Aparecidense, né? Ai, Fluminense. Fluminense. Jogou muita bola o Fluminense, né? Cara, a partir do momento que você escuta Fluminense contra Aparecidense, você pensa em uma goleada brutal, Abismal. tá ligado? Tipo, foi o Fluminense e São José. Tipo isso, tipo Fluminense e Águia de Marabá. Que foi porque 8, sei lá, não lembro. Só que o Fluminense passou mal pra ganhar do Aparecidense. Pô. E ainda, e ainda saímos no prejuízo. Ganhamos o jogo, mas saímos no prejuízo porque o Germancano ainda se machucou. Com 6 minutos, né? Exatamente. Início do jogo, assim, o lance é assim, assustador, assim, pelo como aconteceu, né? O movimento ali que a perna dele faz e tal. Muita gente falando que poderia ter dado lesão ligamentar e tal. Mas a informação que saiu hoje foi que os médicos descartaram possibilidade de LCA, pelo menos, né? Ali na hora eles fazem o teste e tal. Ligamento cruzado anterior, isso? Isso. Aí descartaram essa possibilidade, que seria a pior dentre as possíveis. O Germancano saiu andando, mas isso também não quer dizer nada, porque querendo ou não pode ter acontecido algo grave. E ele vai fazer exames pra ver aí o que vai acontecer, mas torcer pra que dê tudo certo, né? Porque uma uma lesão dessa no ligamento, com a idade que ele tem, é praticamente Fim de carreira. Fim de carreira. E, pô, pra um cara assim que, com mais velho, como você falou, realmente vai Exatamente. exigir mais, pai. Tempo de recuperação já é pior. Exatamente. Então, se é torcer realmente no caso, assim, torcer. Até mesmo, né? Ia Seja falar só um pro susto, torcedor né? torcer, mas, pô, não torcer pra seja carreira só do cara sei acabar lá, sujo. né? 2 meses fora, é tranquilo. Então fica aí nossas energias positivas pro Vai dar certo. pro 0-1, Germancano. tô com você. Pode E- me mandar mensagem. Acho que é isso, né? Agora é só questão de expectativas, né? Queria uma palavra rápida sobre, tipo assim, sobre a expectativa pra esse jogo agora. Botafogo não. Vasco e Operário. Vai dar bom, vai dar ruim? Você não sabe o que dizer? Medo, né? Porque o que esperar do... Essa é a do análise. Vasco? Eu quero só essa medo. análise. Medo. Fala, esse jogo é exato. quinta-feira, 4 da tarde, tá a cara do 0x0. Também acho. E aí, sua expectativa? Flamengo e Botafogo? Botafogo da Paraíba. Ganhar, né? Tá. Com muitos gols. Medo, ganhar. Não, eu vou assim também. Bom resultado. Não acho que vai ser uma goleada não, porque vai com o time reserva. E você não tem expectativa, já passou. E sua expectativa, Botafogo aí, pode ir. Eu acho que eu espero que a gente vá bem. Se comparar com o jogo do Fluminense, eu acho que tem como ganhar, porque a gente realmente jogou bem o jogo contra o Fluminense. Mas, se olhar todos os outros jogos, eu obviamente tenho que admitir que eu tô com um pouco de medo. Mas... É Botafogo e Capital? Isso. Botafogo capital. Eu vou falar, alguém vai cair. Um dos 4 cariocas vai cair. Não acredito. Acho que vai cair. Olha, acho que um dos 4. Jesus. Eu acho não que- acredito, não. Cara, eu vou te falar, dentre as opções possíveis, eu acho que quem tá mais ferrado, assim, que pode dar merda, é o Vasco. É. Porque o Operário não é um time que Não, dá não, pra Não, subestimar. cara, porque o que acontece? O Operário não é aquele time, nossa, tenha medo do Mas esse Operário. resultado do Fluminense é perigoso também. O time verdade. o time da Aparecidense Mas é é muito perigoso. ruim. Mas é cara. perigoso. É horrível. Eles tiveram umas 3 chances de matar o jogo no Maracanã. Empatar o jogo. E se acontece a mesma coisa lá? É. Não, mas o Fluminense O jogo jogou da volta mal. é lá, né? O Fluminense jogou mal, mas mesmo assim era pra ter goleado, mesmo jogando mal. Porque, querendo ou não, é um time muito fraco, assim. O investimento, a folha salarial do Aparecidense é 120 mil reais. Acho que isso é o salário do Paulo Baia. Tá ligado? Claro que isso não quer dizer nada, mas... É enfim, se o complicado. Fluminense entrar 1% ligado querendo ganhar o jogo, vai ganhar. O E problema ganhou de 1x0 em O casa. problema é ligar esse 1%. Exatamente. Eu acho que é isso, né, galera? Tá É isso, né? fechado, né? É, Fechar mais uma. tranquilo. Fechar o resumão aí. Esse não teve tantos jogos assim pra gente comentar.
Mas é isso, queria agradecer aí a presença de todo mundo, a audiência e, lógico, segue a TV não, segue a Rádio Uva, Olha, segue a TV também, segue a Rádio Segue, Uva, todos os perfis segue a aí. Sintonia Esportiva. Segue a uva aí, tá? Tá segue a todo Uva mundo, toda. Segue nós, segue se todo mundo matricula aí. na Uva também, gente, pô. Vem pra cá, Vem vem pra cá, Uva, vem pra cá. vem pra Sintonia Esportiva. Chega aí. Pô, chega aí, tamo junto, galera, é isso. Um abraço. Tamo junto, É isso, rapaziada. valeu.